Boa noite, é muito bom para ter a oportunidade. Estamos aqui no nome do Senhor Jesus Cristo. Para começar, eu quero te ler uma versícula de livro de Mateus, capítulo 11, dizendo assim: Venham a mim todos vocês que estão cansados e sobrecarregados, e eu lhe darei descanso. Deus quer tirar nossos fardos. Deus quer que a gente entrega ao Ele as coisas que nos deu preocupação, as coisas que está pesado para nós. E eu quero começar hoje este culto como um momento para fazer isso. Eu convidei Sandy para tocar o teclado para nós. E quando ela está tocando, eu quero que vocês tirem um momento para começar esse culto. Só para si mesmo, só refletir sobre essa versículo. Vem a mim todos vocês que estão cansados e sobrecarregados, eu lhe darei descanso. Dá a Deus neste momento as coisas que você está carregando. Dá a Deus as coisas que estão peso de nosso espírito, e tira um momento para fazer isso. E quando você dá a Deus seus pesos, seus fardos, Deus vai trocar e te dar paz. Vamos tirar um momento ouvindo o Sandy, refletindo sobre nossas vidas. Deus, eu quero te agradecer por este momento, Deus. Obrigado que você está presente conosco neste momento. Eu quero colocar neste culto nas suas mãos, nesta reunião, Deus, que você vai fazer sua vontade, Deus. Que a gente vai sentir sua presença conosco. Nos enche com seu Espírito Santo, nos dê paz. Nos alimenta nosso amor, Deus. Sua vontade tem feito neste lugar, neste momento. Em nome de Jesus eu oro. Amém. Amém. Todos se dedicavam de coração ao ensino dos apóstolos
a comunhão ao partir do pão e a oração. Havia em todos eles um profundo temor, e os apóstolos realizam muitos sinais e maravilhas. Estou aqui mais uma vez como um grande privilégio para compartilhar a palavra de Deus com vocês. Infelizmente, esse é um jeito eletrônico, eu tenho que pregar pelo meu celular, mas graças a Deus vocês estão me ouvindo, vocês estão me vendo, e isso é muito bom. Então, já foi um mês que nós estamos fazendo desse jeito, e o mundo, as igrejas no mundo, os pastores no mundo, estão perguntando a mesma coisa. Como podemos ser uma igreja para frente? Ninguém sabe quando esse vírus vai acabar. E nós temos que continuar uma forma, a única forma que a gente tem. E nós agradecemos que pelo menos tem essa oportunidade, mas todo mundo está perguntando como podemos ser uma igreja. Eu quero explorar esse assunto hoje à noite com vocês. Essa é uma grande pergunta, e não é uma pergunta fácil para me responder com uma palavra só, mas eu vou começar. Eu espero que vocês vão continuar pensando, buscando Deus, lendo a Bíblia para aprender como podemos ser uma igreja agora para frente, no meio deste pandêmico. Essa é uma pergunta, como podemos ser uma igreja, é diferente para dizer eu estou na igreja, ou eu estou assistindo um culto, ou eu frequento uma igreja. Não, esse é um fato que nós somos a igreja. Eu já falei antes sobre isso, que quando o povo de Deus se reuniram no nome dele, eles são, ou eles uma corpo só, e eles é a igreja dele. Nós somos a igreja de Deus. E a passagem que Eliana lê para nós, a gente foi a passagem antes nesse dia do Pentecostes. Foi uma passagem sobre a primeira igreja lá no Atos. Eu gosto muito dessa passagem porque essa é uma passagem que nos explica como foi nessa primeira igreja, quase no primeiro dia. A igreja começou nesse dia do Pentecostes. Esse dia de Pentecostes é tão significante para nós, porque esse é o nascimento da igreja. E vocês lembram quando os discípulos foram reunidos nessa sala e o Espírito de Deus desceu sobre eles. Eles começaram falando em línguas, e Pedro ficava em pé em frente da multidão e começava pregando. Essa foi a primeira pregação do primeiro dia da primeira igreja. E foi uma pregação muito forte. O Espírito estava agindo, estava fazendo alguma coisa no povo lá que estava ouvindo. E a gente lê que 3.000 pessoas foram salvos esse primeiro dia. E quando eles foram salvos, as 3.000 pessoas, depois disso, eles foram embora. Porque eles não moravam, alguns deles moravam em Jerusalém, mas muitos foram para Jerusalém para participar no dia do Pentecostes. E depois esse encontro com Deus, eles foram embora com esse novo evangelho, uma nova vida. Eles começaram a plantar as igrejas nas regiões quando eles estavam. E rapidamente as igrejas começaram a crescer. E eu às vezes me perguntei,
como era este momento? Eu me perguntei se eles tiveram alguma dúvida. Como ser uma igreja agora? Porque eles somente teve esse evangelho. E além disso, eles não teve nem ensinamento, eles não tiveram um ensinamento bíblico. Eles teve vida cheia de Espírito Santo, esse evangelho. Eles começaram a plantar ou fundar as igrejas nos lugares, na região. E agora, nesta passagem, a gente lê como foi esses primeiros dias da primeira igreja. E a gente lê, ou a gente vê nessa passagem, no capítulo 2, que a primeira igreja teve muitas características. Eles foram bem generosos com as coisas que eles têm. Eles teve generosidade. E eles teve uma grande missão. Essa foi uma outra característica nessa primeira igreja. Eles foram unidos, espírito. Eles teve essa uma missão, unidos no Espírito Santo. E a gente lê que foi muitos milagres também. Acontecem muitos milagres. Foi uma igreja que estava crescendo com milagres, com generosidade, com uma missão grande para espalhar o evangelho no final do mundo. Mas essa igreja, mais disso, foi baseado em 4 coisas. Foram os fundamentos da primeira igreja. Eu vou ler a passagem mais uma vez. 2, versículo 42. Todos se dedicavam de coração ao ensino dos apóstolos, à comunhão, ao partir do pão e à oração. Essas 4 coisas foram os fundamentos da primeira igreja. Ensinamento, comunhão, a partir do pão e as orações. Eu quero explorar um pouco hoje como podemos continuar tendo estes elementos na nossa igreja sem podermos se reunir. Então, primeiro, ensinamento. Eles foram dedicados ao ensino dos apóstolos. O que isso significa, o ensinamento dos apóstolos? Nessa época não tiver o Novo Testamento. Então, eles teve o Velho Testamento, o Antigo Testamento, e eles teve também as histórias sobre Jesus, o que os apóstolos estavam contando. Hoje em dia, nós temos, graças a Deus, nós temos as Escrituras. Nós temos o Novo Testamento, nós temos os 4 Evangelhos, temos Atos, Romanos, tem a Bíblia inteira que é a palavra de Deus. E para nós hoje, para ser dedicado no ensinamento dos apóstolos, significa que a gente tem que ser uma igreja dedicada à palavra de Deus. Ou seja, a palavra de Deus é nossa âncora. É nosso fundamento. Tudo que a gente crê, tudo que a gente pratica, tudo que a gente fala, deve ser baseado nesta Bíblia, na palavra de Deus, porque a palavra de Deus é perfeito. É o perfeito ensinamento de nosso Pai. Eu quero encorajar vocês para passar tempo com esse livro, para passar tempo dentro da palavra, perguntando ao Espírito Santo, me dá um entendimento sobre você, Deus. Me dá uma claridade sobre esse texto. É muito difícil para mim entender. E continuar passando tempo lendo essa Bíblia. Essa é uma coisa que vocês podem fazer em casa. Cada vez que quando a gente reunir, a gente vai olhar na Bíblia, porque a Bíblia é nosso fundamento de nossa igreja.
Essa é a primeira coisa. E a segunda coisa, o fundamento da primeira igreja foi a comunhão. Eles foi dedicado à comunhão e à partilha do pão. Quando pessoas, seguidores de Cristo, se reuniram em nome do Senhor Jesus Cristo, somos uma igreja. Eu já falei isso. Quando nós somos juntos no nome do nosso Senhor, essa é uma reunião santa quando Jesus estava aqui conosco. Mas esse é muito difícil, para ter comunhão no meio, numa pandemia, quando todo mundo tem que ficar em casa. Como a gente pode ter comunhão quando a gente não pode ficar mais de 2 metros de outra pessoa? Isso é muito difícil. Esse para nós talvez é nosso grande desafio. Como podemos ser uma igreja que não podemos ser reunidos? Então, não podemos ser reunidos fisicamente, mas nós temos isso. Nós temos a oportunidade. E nossas reuniões, eu creio, nossas reuniões são muito importantes para a nossa igreja neste momento. Não podemos reunir ao vivo aqui na igreja, mas podemos reunir pelo WhatsApp no nosso grupo. Eu quero encorajar vocês para ser presente nestes momentos. A gente tem as 3 reuniões do semana, ou reunião da oração, reunião de santidade e da salvação que a gente tem agora. Eu quero encorajar vocês, porque eu creio que as oportunidades que a gente tem pelo WhatsApp são tempos santos, são tempos separados. E eu creio que tem poder, mesmo do que a gente não pode ter essa proximidade física, a gente tem a comunhão espiritual, porque a gente está aqui no mesmo tempo. Eu quero encorajar vocês a participar de nossos tempos que a gente tem. Domingo, 9 horas da manhã. Domingo, 7:30 da noite. Terça-feira, 8 horas da noite. Quando todo mundo está lá, ativo, no mesmo tempo. Essa é uma comunhão espiritual. A gente pode conseguir fazer isso. E a última coisa, então, eles foram dedicados como ensinamento da palavra de Deus. E comunhão a partir do pão, quando a gente reunia no nome de Jesus Cristo, quando a gente tem, quando a gente está vendo Jesus Cristo no nosso meio. E agora eles estavam dedicados à oração. A oração foi o base da primeira igreja. Se lembra quando Jesus voltou no céu? Ele falou com os discípulos: fiquem aqui no Jerusalém e espera pelo Espírito Santo. O Espírito Santo vai vir e vocês vão depois ir embora, compartilhando o Evangelho no poder do Espírito Santo. Mas primeiramente, o Jesus falou com os discípulos: guarda, espera, ora. E eles realmente fizeram isso, né? Nessa sala antes do Pentecostes. Imagina que se eles desistiram, mas não. A primeira igreja foi baseado em oração. Tem uma história muito bacana, mais do que 100 anos atrás, teve avivamento
Rua Azusa nos Estados Unidos. Eu não sei se já ouviram falar sobre isso. O avivamento da Rua Azusa, Los Angeles, Estados Unidos, mais de 100 anos atrás. Esse avivamento foi um dos maiores avivamentos da história do mundo. Muitas pessoas foram salvas neste momento, nesses anos. Mas 2 anos antes nesse avivamento, eles lá na Azusa Street, lá na Rua Azusa, Los Angeles, eles ouviram sobre um avivamento no outro lado do mundo, num país chamado Gales. Eles ouviram que lá na Gales, o povo lá estava experimentando um avivamento lá. E então, um homem chamado Frank Bartleman, enviou carta. Ele estava morando nos Estados Unidos e ele enviou carta para o avivamento lá no outro lado do mundo. Ele queria saber alguma coisa. Ele escreveu: como vocês conseguiram fazer isso? O que vocês fizeram? Ora para nós, porque nós queremos ver um avivamento na nossa igreja, no nosso país. E ele enviou essa carta com a expectativa: como podemos fazer, o que a gente tem que fazer para ter um avivamento da nossa igreja. E um pastor de lá na Gales, no meio desse avivamento, ele escreveu de volta. Ele respondeu. Ele falou assim, eu vou ler. Ele deu instruções para essa igreja lá na Azusa Street. Ele falou: junta as pessoas que querem entregar tudo. Primeira coisa, junta as pessoas que querem entregar tudo. Orem e aguardem. Creiam nas promessas de Deus. Só isso. Essas são as instruções para realizar um avivamento. Junto às pessoas que querem entregar tudo. As pessoas que realmente querem ver um avivamento. As pessoas que realmente veem uma muda de Deus. E ora e aguarda. Creia nas promessas de Deus. E a igreja lá na Rua Azusa realmente fizeram isso. E o ano seguinte, eles experimentou um mover do Espírito Santo. Avivamento da Rua Azusa. Então eu quero encorajar vocês, essa é uma palavra para todos de nós. Orem em fé. Orem como um coração entregado pelo Deus. A gente fez uma lista de oração semana passada, eu não sei se lembra isso, mas fizemos uma lista de oração. Eu quero encorajar vocês mais uma vez para colocar seu nome, para fazer esse compromisso que você vai tirar 1 hora cada dia para orar. E vamos nos dedicar pela oração. Se eu creio, a gente pode continuar sendo uma igreja no meio dessa pandêmica. É muito difícil, é muito triste que nós não temos essa oportunidade para se reunir fisicamente, mas a gente tem esse jeito. Eu quero continuar a encorajar vocês. Fiquem neste grupo, continuar colocando as coisas, as orações, continuar a encorajar a outra, continuar a orar cada dia, continuar lendo as escrituras, estudando a palavra de Deus. E vamos fortalecer nossos fundamentos neste período do pandêmico.
Amém. Eu quero desejar a vocês uma boa semana. Mas vamos louvar a Deus. Eu vou passar uma música agora. E depois disso vamos abrir uma tempo no grupo. Se você quer falar alguma coisa, se você quer orar, fique à vontade. Amém? Amém.